Dragolord de Gelo. Parte 9. Lá se foram todos. Ainz assistiu enquanto Egimal desaparecia ao longe. Ele havia perguntado quantos dragões viviam aqui. Portanto, se os números não fossem somados, ainda assim seria benéfico. Havia apenas um cadáver de dragão. Depois de pensar em todos os usos que tinham, ele queria mais. No entanto, punir indivíduos recém-subjugados, que não fizeram nada de errado, com o propósito de gerar cadáveres, violaria seus ideais de recompensa justa e punição. Cucu. Ainz riu. Se fugissem, ele os caçaria, mataria e pegaria os cadáveres. Enquanto ponderava sobre como usar os cadáveres, Ainz voltou seu olhar para a brilhante pilha de ouro sobre a qual o dragão diante dele estava deitado. Isso sim é algo digno de um dragão. É uma verdadeira montanha de tesouros. Não era nada comparado à tesouraria de Nazarick, mas ainda era a maior pilha de riqueza que ele tinha visto desde que chegara a esse mundo. Havia moedas de ouro, mas estavam em menor número do que as pepitas de ouro e do que pareciam ser pedras preciosas. Havia uma corrente de ouro com mais de 5 metros de comprimento, uma pele de algum animal, luvas douradas cravejadas de joias, um cajado simples que parecia mágico. De onde ele tirara todas essas coisas? Talvez apenas o dragão que se tornou um cadáver soubesse. Difícil ver qualquer bronze ou ouro dos tolos. A maior parte é ouro mesmo? Esse olfato dos dragões não é brincadeira. Gondo murmurou tudo isso para si mesmo enquanto estudava os minérios cintilantes. Então aqueles diferem de ouro. Pensou Ainz, ele resolveu avaliá-los corretamente quando chegasse em casa. Eu confio que não há problemas em exercer os meus direitos de vencedor sobre o tesouro do dragão. Tudo isso aqui é do senhor por direito, não tem nem o que discutir. Mas o que acha de tentar abrir ali enquanto não há ninguém por perto? Está colocando suas garrinhas de fora, hein? É puramente pelo bem da pesquisa, é claro. Me diga se há alguma coisa que deseja, Vossa Majestade. De acordo com aquele dragão, não há livros detalhando o tesouro nem nada, mas se levar algo muito famoso, pode chamar a atenção. Por que não dizer que o dragão pegou? Mas aí vai que pedem para Vossa Majestade recuperar os tesouros roubados pelos dragões. Mesmo eu não achando que o Conselho vai dizer nada a Vossa Majestade, seria melhor não semear as sementes de conflitos futuros, não acha? Tem razão. Então, vou abrir a porta que guarda o tesouro. É melhor que menos pessoas saibam o que vai acontecer. Faça as honras, Vossa Majestade. Ainz e Gondo realizaram seus respectivos negócios. Primeiro, Ainz usou o portal para trazer seus Eight-Edge assassins. Eu tenho um pedido a vocês. Vasculhem esse palácio, fiquem atentos a cômodos ocultos e tragam para cá todos os livros que encontrarem. Se encontrarem algum dragão, diga-os que são meus subordinados. Se forem atacados, podem matá-los. No entanto, evitem fazer o primeiro movimento. Além disso, mesmo que eu duvide que haja alguém por perto, pode haver seres poderosos presentes, então movam-se em grupos. Se encontrarem alguma dessas entidades, deem prioridade em trazerem essas informações de volta para mim. Já que os livros estavam escritos na língua dos anões, apenas Gondo poderia entendê-los, então Ainz não teve escolha senão deixá-lo lê-los. Enquanto observava seus subordinados se dispersarem através do Palácio Real, Ainz jogou o cadáver do dragão através do portal. Primeiro, vou colher todos os materiais e depois processá-los. E então, se o dragão estiver disposto a aceitar a ressurreição, terei outro lote à mão. Embora duvide que seja assim. Quando Yuri Alfa das Pleiades o encarou através do portal, ele ordenou que ela guardasse o cadáver no 5º andar. Para que não apodrecesse, a ordenou que o depositasse no gelo. Vossa Majestade, não há sinais de que tenha sido aberto. Parece que os tesouros ainda devem estar no lugar. Perfeito. Então vou abri-lo. Despediu-se de Yuri e, depois que as grandes portas se fecharam, Ainz estava de pé diante da entrada do tesouro. Ao se lembrar de seus dias em Yggdrasil, a alegria inundou seu peito. Sempre foi uma experiência emocionante encontrar um drop em forma de baú de tesouro. Mesmo se houvesse apenas um único cristal de dados dentro, não se saberia antes de abri-lo. Ele sentia a mesma excitação agora. Contudo, foi forçosamente suprimida. Toda vez que suas emoções alegres eram canceladas, dava-se certa medida de desprazer. Mesmo assim, isso ainda o animou um pouco. Ainz tirou um item mágico que parecia um tabuleiro. Era um item de classe de artefato, Ebinogoi, o destruidor dos 7 portões. Era um item mágico que só podia ser usado 7 vezes, mas possuía as habilidades de abertura de um ladino de nível 90. Era muito valioso e não queria usá-lo, se possível, mas ele não convocara nenhum vassalo com habilidades de alto nível de abertura de fechaduras. Os Eight-Edge Assassins eram especializados em combate furtivo e tinham habilidades de abertura de fechaduras muito precárias. Não dá para evitar.
Ains, que muito raramente usava qualquer item raro que obtivesse, decidiu usá-lo depois de pensar um pouco. Parece que ele estava ansioso para ver os tesouros dentro. Ele tocou o artefato na porta do tesouro e ativou seu poder. Enquanto espiavam através da fenda da porta que se abria, Ains e Gondo cerraram os punhos. Nenhum deles disse nada, mas suas expressões diziam tudo. O brilho de ouro era pouco mais que um truque da luz. Sem luz alguma, não brilharia. Todavia, o que viram foi uma enorme pilha de tesouros que parecia ter brilho próprio. Infelizmente, a palavra organizado não pôde ser aplicada a ele. Surpreendente. Muito parecido com o tesouro do dragão, o tesouro dos anões não podia ser comparado ao de Nazarick, mas para Ains também era uma quantia louvável. Ains pegou uma moeda de ouro. Ele nunca tinha visto moedas assim antes, e não se parecia com as peças de ouro usadas para comércio hoje em dia. Não parecia que fosse feito pelos anões, simplesmente por causa do perfil de um humano esculpido em sua superfície. Dizem que no passado, os anões negociavam com a grande nação humana que governava a área em torno da cordilheira. Este deve ser um retrato do governante daquela nação. Os ferreiros rúnicos floresceram então, foi a era de ouro deles. 1. Arremessando a moeda, Ains atirou a moeda na pilha de tesouros. O ouro tilintou contra o ouro, produzindo um som límpido agradável aos ouvidos. Com licencinha, Vossa Majestade, vou procurar os manuais técnicos e quaisquer itens feitos por estudiosos do ofício rúnico, essas coisas. Vá em frente. Eu vou dar uma olhada por conta própria. Tenho certeza que o Pandoras Hector ficaria muito feliz se estivesse aqui. Enquanto se lembrava de sua atitude bizarra, mentalmente Ains se certificou de que a porta da tesouraria estava devidamente trancada. Ele viu armaduras e armas aparentemente enterradas por peças de ouro. Isso não as prejudicaria? Ou será que não se importavam com possíveis danos? Faz sentido, se fosse tudo organizado, qualquer ladrão que entrasse poderia encontrar o tesouro que estivesse procurando bem rápido. Então, em vez disso, eles bagunçaram tudo. Se pensaram nisso, então podem usar aquele velho truque também. Gondo, me responda uma coisa. É possível que haja uma porta secreta sob esta montanha de tesouros? Gondo olhou para trás, surpreso. Oh, não é impossível, mas mesmo se houver, seria muito difícil de encontrar. Pois a gente precisaria tirar todo o tesouro. No mínimo, precisariam mover as moedas de ouro. Então, poderíamos estimar a distância deste nível para o abaixo, e se houver uma discrepância de altura, então essa suposição estaria correta. Eu sinto que mesmo se alguém quisesse colocar uma câmara secreta por aqui, não seria nada mais do que uma porta secreta para esconder tesouros. Medir a espessura seria bem complicado também. Além disso, como é o tesouro, as paredes e o piso são naturalmente mais espessos. O olhar de Gondo parecia estar perguntando o que deveriam fazer em seguida, mas Ains balançou a cabeça. Francamente falando, pegar os itens daqui o fazia sentir como se recebesse um presente de cortesia. Parecia um desperdício se esforçar tanto só por isso. Realmente, sequer foi o nosso objetivo e não sabemos se realmente existe. Gastar muito tempo e esforço é tolice. De todo modo, uma vez que os anões vierem reaver sua cidade, nós os teremos como testemunhas e compraremos esses itens pelo preço adequado. Compreendo. Vou voltar a procurar aquelas coisas então. Gondo começou a procurar novamente, e Ains escolheu vários itens que pareciam mais mágicos do que outros. Isto é, entre esses itens, Ains achou uma espada. Pode muito bem ser o item mais mágico entre todos aqui. A julgar por níveis, seria em torno do nível 50. Era comprida o suficiente para ser considerado uma espada longa e estava intrincadamente decorada. Ele não tinha certeza se isso fora feito em Yggdrasil. Mas se fosse um item deste mundo, então seu poder mágico seria bom demais para ser verdade. Ains sentiu o corpo da espada. Era suave e uniforme. Que espada linda e requintada. Mas não há runas esculpidas nela. Será porque? Ains agarrou o punho. Nesse instante, a espada vibrou. Parecia que mana estava fluindo através dela. Isso é, algo que eu posso usar. Ains não podia usar espadas longas devido a restrições de classe das profissões. No entanto, parece que esta espada foi imbuída de algum tipo de magia que renunciava a essa restrição. Interessante. Depois de balançá-la várias vezes, Ains a cutucou casualmente em sua mão. Não houve dor. Parece que a imunidade de Ains aos ataques abaixo do nível 60 ainda estava em vigor. Não tinha a magia especial que estava imbuída na espada de Gazef. Tendo perdido um pouco do seu interesse, Ains conjurou uma magia. Item mágico maior. Vossa Majestade. Como vai a busca? Achou alguma coisa interessante? Vários artigos, mas decidirei qual eu quero levar depois. Ah, é? Então vou deixar o senhor mesmo cuidar disso. Agora que o chamado de Gondo havia interrompido a magia, Ains jogou a espada de volta na pilha.
Mesmo que uma espada que ele pudesse usar sendo bastante interessante, dadas as circunstâncias atuais, não era nada mais que isso. Qualquer item que a Ains tirasse daqui teria que ser mais especial e benéfico. Esse é o calibre dos itens mágicos aqui. Que pena. Também, criar expectativa de achar um item World Class é pedir para se decepcionar. Ains continuou procurando, e um item chamou sua atenção. Gondo, já selecionei alguns itens. Eu não tenho certeza se isso é um tesouro nacional, mas poderia vir e me ajudar a dar uma olhada.